Olá, tudo bem com você? Bom, neste vídeo eu quero falar com você sobre um zagueiro muito interessante e que está no radar do Palmeiras em virtude de ter algumas características básicas, né, que compõem o tipo de jogador, o perfil de jogador que o Palmeiras quer buscar no mercado. Essa gestão do Palmeiras quer se notabilizar por buscar jogadores jovens, né, que possam entregar lucros futebolísticos e possivelmente lucros financeiros para o clube, né, em pouco tempo. O Palmeiras precisa sim de reformulação, alguns jogadores precisam sair, já estão saindo alguns jogadores. Alguns que estão saindo acho que é bem interessante, né, porque mostra que o Palmeiras consegue sim se reformular. Agora, precisa ir ao mercado, alguns zagueiros aí estão sendo especulados no Palmeiras, o Huerta foi especulado também no Palmeiras, não deu certo em virtude dos exames médicos. Eu diria até que, de certa maneira, havia outras opções, há outras opções. Eu não sei quem foi que barrou, né? Ou por que o Huerta foi barrado de verdade ali nos exames médicos, mas, de certa maneira, há outras boas opções no mercado sul-americano, eu diria que até melhores do que o Huerta. E este jogador, Davi Héctor Martínez, que pertence ao Defensa, embora os direitos sejam mais ou menos divididos, mas os direitos mesmo são do Defensa e Justiça. O jogador, contudo, está emprestado ao River. Não há opção de compra nesse empréstimo, de forma que o River deverá devolver o Martínez, né, para a equipe do Defensa. O River estaria interessado em contratar o jogador, mas há também sondagens de clubes espanhóis hoje ao Héctor Martínez, de maneira que se o Palmeiras de fato quiser contratar este zagueiro, precisará agir com certa rapidez, né, porque na minha opinião não vai ficar muito tempo. Essa situação não vai ficar indefinida por muito tempo. Ou ele volta para a Defensa, ou o River vai contratá-lo, ou então algum clube espanhol ou europeu irá contratar Martínez. Teve consulta também da Major League Soccer para esse jogador, mas eu diria que ele estaria muito mais próximo hoje, por exemplo, de futebol espanhol ou, né, se o Palmeiras de fato fazer uma proposta para o Palmeiras do que para o futebol da Major League Soccer. Quem é Victor Martínez? Davi Martínez, na verdade, né? Davi Héctor Martínez. Quem é esse jogador? Bom, ele tem 23 anos, é mais um daqueles zagueiros, no caso ele é paraguaio e argentino. Argentino, né, que também optou pela nacionalidade paraguaia. É um jogador que vai defender a seleção do Paraguai, fez muito bem, há excelentes zagueiros na Argentina, então ele fez muito bem e para o Paraguai, que a concorrência é menor. Tem ótimos zagueiros também, mas a concorrência é menor. O Martínez tem... dizem que ele tem 1,83 m, essa altura dele é bem polêmica. Alguns falam que é 1,82 m, 1,81 m, 1,80 m. Depende muito de onde você vai pesquisar. Mas, de qualquer maneira, alguns que falam que ele tem 1,81 m, alguns que falam que ele tem 1,83 m, de repente essas fontes não estão completamente erradas. Por quê? Porque o jogador, na idade dele, também cresce, né? E provavelmente ele deve ter crescido aí um pouquinho. O que é mais importante? O fato é que com 1,80 m, 1,81 m, 1,82 m, 1,83 m, o cara é baixo para zagueiro. Esse é o ponto. É um zagueiro realmente muito baixo. E isto que é interessante, é baixo. Porém, o mais interessante é a capacidade que ele tem de conseguir ser muito bom no jogo aéreo. Ele é bom no jogo aéreo, sobretudo no jogo aéreo defensivo. No jogo aéreo ofensivo ele precisa trabalhar melhor ainda, precisa melhorar esse trabalho aí. Mas no jogo aéreo defensivo ele realmente é um jogador bem interessante. Tem um ótimo tempo de bola, não perde para aqueles atacantes enormes, ele costuma ganhar no jogo aéreo dentro da área. Isso acontece por causa, evidentemente, do tempo de bola que este jogador possui. Isso vem também de treinamento. E no Defensa, ele foi muito bem treinado. Ele não pertence necessariamente à canteira do Defensa, ele chega para o Defensa vindo do River, ele chega muito jovem, já para o elenco principal, mas ele recebe um tratamento na Defensa e Justiça para conseguir apurar, né, ficar bastante calibrado ali nas suas qualidades. Ele recebe um treinamento, ele é retirado ali do elenco principal e é submetido durante um bom tempo, inclusive, para um treinamento muito forte para que ele conseguisse aperfeiçoar as suas características, como, por exemplo, a saída de bola, né, esse jogo aéreo, né, e também os passes longos que ele faz também, executa também com bastante eficiência. O Martínez é aquele zagueiro de personalidade, é aquele zagueiro que consegue ter muita habilidade porque é canhoto, né, consegue fazer inversões muito boas, consegue fazer passes longos muito bons, consegue sair da linha. Este é um ponto bem interessante para zagueiro. Zagueiro tem, em geral, o zagueiro aqui no Brasil, ele ou tem uma coisa ou tem outra. Dificilmente ele tem essas duas coisas. Quais? Primeiro, a noção de que é o último homem. Isso é muito importante para o zagueiro, porque às vezes o zagueiro não tem... Às vezes o cara é colocado na zaga, mas o cara não sabe muito bem disso. E aí dá uns problemas danados aí, no caso. Era o que acontecia muito com os zagueiros equatorianos no passado, né? E os caras saíam muito na primeira linha porque eles achavam que era centroavante e tal, e só fazia, né,
Você sabe, né? Então, o cara precisa ter uma noção de que ele é o último homem. Às vezes a gente sente falta disso aqui no Brasil. Contudo, às vezes aqui nos jogadores do nosso Brasil também, do nosso Brasilzão, né, a gente percebe que o cara só consegue ser o último homem também, né? O cara não sai da primeira linha de jeito nenhum, e o cara tem medo, tem pavor de abandonar a primeira linha. Em geral, quando o ataque, né, os atacantes da equipe adversária vem chegando perto, o que o cara faz? O cara recua, né? O cara vai recuando com medo de dar o bote, né? Vai recuando, vai trazendo... Ou seja, o ataque ao portador da bola é no último caso, gente. E nesse último caso, às vezes tem pênalti dentro da área, às vezes tem bobagem, às vezes tem um escanteio que oportuniza também uma jogada aérea que pode levar ao gol, tem tudo isso. Então o que acontece? Pouco a pouco, né, os europeus, quando eles vêm buscar zagueiros aqui na América do Sul, já olham muito para essa questão, né? Será que o cara sabe mesmo sair da linha? Será que o cara sabe mesmo a hora de atacar? Será que o cara é do tipo de zagueiro que recua ou é do tipo que vai para frente, vai ao ataque do portador da bola da equipe adversária? Então esse é o ponto. E isso a gente não tem muito aqui no Brasil nos nossos zagueiros. São bem budamoles mesmo, não sai mesmo. E às vezes não sai porque não sabe fazer isso. Ou quando faz errado. E aí quando volta, né, volta mal, leva o drible, já era, amigo. Aí o cara passou, nunca mais o cara pega e já era, entende? Então, o que acontece? É problema mesmo de fabricação, né? O cara é mal fabricado, digamos assim. E aí também tem o lance da personalidade que às vezes não tem muito também. E aí, né? Enfim, nossos zagueiros são limitados. São limitados, né? Em boa parte são limitados. Então o Martínez, ele tem essa qualidade. É um jogador que sabe sair muito bem da linha. Como ele é muito rápido, ele sai. Se alguém passa por ele, ele volta. Ele consegue voltar rapidamente. Então ele tem essa qualidade. É também um zagueiro daquele tipo. Já falei aqui neste canal também sobre um zagueiro interessante que o Palmeiras estaria de olho, né? Que é o Segovia, do Independiente Del Valle. A gente tá falando de zagueiro aí, no caso, nesses dois casos. Zagueiro que não somente sai da linha, mas são zagueiros que avançam, meus amigos. Avançam mesmo, né? Avançam vários metros dentro, no campo, né? Às vezes entra no campo do adversário para trabalhar, para construir jogo. É zagueiro que constrói, é zagueiro construtor de verdade. Não é zagueiro construtor meia boca, é zagueiro construtor de verdade. Do tipo em que muitas vezes se responsabiliza bem mais pela criação do que meio-campistas. Né? É um jogador interessante porque quando esse tipo de zagueiro é bom, ele pode fazer muito a diferença para sua equipe. Quando esse zagueiro é muito bom e também tem a noção da hora correta de voltar, de recompor, de recompor a linha, quando esse jogador tem essa característica, a equipe ganha um outro construtor, a equipe pode avançar suas linhas, né? Alguns meio-campistas podem trabalhar ali como atacantes, a equipe pode povoar muito mais o centro da área ou em torno da área dos adversários, por quê? Porque o zagueiro fica ali sempre nesse processo de construção de jogo. É o caso, por exemplo, do Segovia, é o caso também do Héctor Martínez. Então ele vai muito, avança muito no campo, às vezes ultrapassa o balão de meio campo e vai construir lá na frente. E, em geral, quando a equipe leva gols em contragolpe, não costuma ser por causa do Martínez. É um zagueiro que falha muito pouco, gente, é muito pouco. Tecnicamente, ele tem muitas qualidades e ele falha muito pouco, né? No que eu acho que ele precisa melhorar no caso? Sinceramente, por incrível que pareça, no que eu acho que o Martínez precisa melhorar no excesso de confiança, gente. Isso aí é incrível isso. O cara é bom sim, ele é muito bom, mas ele acha que ele é melhor do que ele é, né? E acho que esse é um ponto que precisa corrigir ali. É algo para ele evoluir sim, nessa questão do excesso de confiança, porque às vezes isso aí pode custar muito caro também para qualquer jogador. Além disso, eu acho que ele pode evoluir também nesse jogo aéreo, sim, ofensivo, quando tiver uma jogada de bola parada, ele pode, como ele é muito bom no jogo aéreo defensivo, ele também pode evoluir no jogo aéreo também ofensivo. Outra coisa, acho que quando ele às vezes quando precisa recompor, né, ele tem essa noção perfeita da hora de recompor, o time, né, de recompor, e também, né, de voltar para a primeira linha e às vezes ele sozinho ali consegue segurar muita onda na situação de contragolpe, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que em algumas situações, né, ele volta e ele fica ali trabalhando como volante ali, né? E eu acho que isso é um pouco exagerado. Ele é muito habilidoso, mas ele precisa ser, sobretudo, um zagueiro em alguns momentos parece que ele tem a noção de que ele também pode ser um volante e tal. Ele volta e ele dá o combate ali no meio de campo. Muitas vezes funciona. Às vezes, quando não funciona muito bem, é ali. Quando não funciona, o que ele faz? Ele dá a volta, ele chega na frente, ele vai lá na perseguição e passa o cara e recupera. Mas, em geral, às vezes, quando ele volta e fica ali parado ali, como se fosse um volante ali para dar o combate naquele setor, às vezes a coisa não dá muito certo. O atacante passa por ele, o que não significa que o atacante vai chegar lá na frente. Ele volta, ele é bom, mas é um risco desnecessário que acho que um pouco de orientação pode também fazer com que esse jogador também evolua nesse ponto. Além disso, Martínez, como zagueiro canhoto, tem aquela habilidade, por exemplo, também jogar de lateral. Ele
também um bom lateral, e não é lateral somente do tipo que fica parado na linha ali, parado no setor ali no primeiro campo. Ele vai para o ataque, vai muito para o ataque, e também lá no ataque, aí no ataque, quando ele, nas situações pelo argentinos que ele jogou como um lateral, né? E mesmo em uma partida do River, que ele foi colocado praticamente como lateral, nesse caso é curioso, porque é um jogador que tem ali um entendimento muito bom do corredor, mas quando ele foi colocado como lateral, ele também jogou, ele passou a jogar não como um extremo, ele passava a jogar como meio campista. Então quando ele passava de campo, ia para o campo de ataque, ele virava um meio campista construtor. É um belo nome, seria um belo jogador para o Palmeiras, em tese, evidentemente, seria um ótimo reforço para o Palmeiras ou para qualquer outra equipe que estivesse interessada nele. O Verdão estaria muito mais próximo. O Palmeiras é a única equipe brasileira que hoje colocou seus olhos ali no Davi Hector Martínez. Então o Palmeiras estaria próximo. Eu diria que seria um ótimo jogador. É aquele tipo de jogador que, se vai para a Europa, de repente aparece ali um clube aí, começa a crescer muito, começa a virar um jogador importante, vai parar no time top da Europa. Aí a gente pensa assim, por que não contrataram, né? Por que um time brasileiro não foi lá e não contratou esse jogador? É bem esse caso, o Martínez. Então acho que o Palmeiras poderia sim buscar esse jogador, porque seria, em tese, um belíssimo reforço para o Verdão. É isso.